agora no Metrópolis. Apoiar no Picasso, na obra dele, ele sempre foi um grande mestre. Então, como uma homenagem respeitosa a ele, eu chamei aquele trabalho de professor. Davi agradeceu e foi para casa tentando imitar os sons pela rua, em voz baixa. Como era mesmo? Ele já não se lembrava muito bem. Só lembrava que parecia música, uma língua musical, para que o oncologista e o seu elefante verde ficassem ali, quietinhos, naquele território da quase incredulidade. My point of view comes from painting. I never made any movies to make money. I mean, I made them to tell the stories, so didn't really do it as a job. I guess this is my job, making paintings, but I didn't do that as a job either. Quando eu disse para os meus pais que eu ia sair de um emprego concursado que eu tinha na Caixa Econômica Federal para me dedicar ao site e ao vlog do Cabine Literária, num primeiro momento eles falaram: "Você tá louco? Como assim? Que absurdo é esse?" Olá, boa noite. Vamos começar o programa de hoje com artes plásticas. As Mesas de Picasso é o título que o pintor e desenhista Antônio Petkov deu à exposição de seus novos trabalhos. São 20 releituras de telas do espanhol Pablo Picasso. Antes de visitar a mostra, nossa equipe deu uma passada no ateliê de Petkov, que não por acaso fica na casa dele. Toda ideia que eu tenho para fazer uma tela, eu primeiro faço o desenho. Eu, quando vou para a tela, já sei o melhor que eu quero. Minha casa é minha ferramenta principal. Tudo aqui é em função do trabalho. E é bom ter as coisas por perto quando a gente precisa. Tudo começou porque eu gosto muito do Picasso e outro dia, vendo um livro dele, notei que ele tinha muito quadro com mesa. E eu também, durante a minha carreira, pintei muitos quadros, muitas mesas. Isso aqui é a tela do Picasso. É uma guitarra e um vaso. Sempre que tem uma taça, eu faço uma taça com dois rostos. Aqui, no caso, é o Hitchcock. Taça branca, né? E o contorno que dá a figura do Hitchcock. E a guitarra do Picasso, uma delas. Onde ele se mexia, saía algo. Não é à toa que deixou uma obra gigantesca. Aqui é uma coisa minha, por exemplo, que é uma partitura minha. Aqui tem um friso que é do mural que eu tenho no metrô da Praça da República. Aqui é uma guitarra de um outro artista, para enriquecer um pouco. Você utiliza a matemática nas suas obras. As telas que eu fiz agora, eu procurei ajustar o desenho de Picasso em relações matemáticas também. Eu acho que não tem nenhuma beleza maior do que a certeza da matemática. É a primeira expressão que eu faço com uma certa coerência. Tem o mesmo tema, todas as telas, as 20, têm o mesmo formato e esse comentário sobre Picasso. Você intitulou todas as suas obras de O Professor. Tendo-me ousado me apoiar no Picasso, na obra dele, ele sempre foi um grande mestre. Então, como uma homenagem respeitosa a ele, eu chamei aquele trabalho de professor. Você recebe alguma crítica pelo fato de revisitar a obra dele e de outros tantos artistas? Não, estou esperando, gostaria muito. Gostaria muito, porque é sempre muito fértil esse tipo de comentário. Custoso é quando as outras pessoas veem com os olhos delas e veem coisas que eu não vi. I don't know just how it happened. I let down my guard. E você já ouviu falar no Cabine Literária? Se não, eu vou explicar agora. É um canal de vídeo na internet que tem atraído novos leitores para conhecer lançamentos e clássicos da literatura mundial. Um espaço de comunicação criado por um jovem, para jovens, para falar de um assunto assim mais, digamos, cabeça. Eu fui conhecer a equipe e o criador do Cabine, que é o Danilo Leonardi, que lançou o seu primeiro livro na última Bienal. Atrás de uma pilastra, sentado no chão,
é onde você me encontraria. Se quisesse passar o intervalo das aulas comigo, mas provavelmente não ia querer. Porque, sei lá, assim é o mundo e está tudo bem pra mim. Olha aqui, fila gigante do lançamento do livro Porque Indiana, João, do Danilo Leonardi. Danilo Leonardi? É! Danilo Leonardi? É! Olha quanta gente! 1, 2, 3, 4, 5, 6, Danilo! Você é fã do Danilo? Sou, Por quê? porque não, ele é demais. Por que ele é legal? Eu não sei bem explicar, né? Eu gosto muito dele, as resenhas dele. Tipo, eu já conheço o Cabine Literária há muito tempo e foi ele lançando o livro, eu me apaixonei. Há quanto tempo? Quanto tempo? Você conhece Cabine Literária? Eu conheço o Cabine Literária acho que desde 2010. Eu vi ele no canal do YouTube, aí quando eu descobri que ele tinha um livro, eu tinha que comprar. Você sabe que a sua filha é fã do Cabine Literária? Fiquei sabendo agora. Mas foi uma boa notícia? Sim, é bom. A leitura sempre é boa. Não vou conseguir entrevistar o Danilo agora, evidentemente, depois, num momento de mais calma, eu entrevisto. Eu vou furar a fila. Cunha Júnior. O Danilo e esse pessoal que está aqui, Gabriel, César, a Lúcia que não está aqui, o Guto que não está aqui, todos eles fazem parte do Cabine Literária, que é um canal do YouTube que é muito legal, que a gente vai falar sobre também, já. Danilo, por que você decidiu escrever um livro sobre bullying? Eu decidi escrever um livro sobre bullying porque apesar de já ter lido vários livros que falavam sobre adolescentes tímidos e que tinham problemas de relacionamento, eu sentia que faltava um pouco desse tato em relação a garotos que sofrem bullying. Eu acho que é importante que o autor busque o seu público antes de botar a cara a tapa numa Bienal, por exemplo. Já comece a tentar atrair esse leitor de outras maneiras. Seja por uma questão de identificação, no caso do blog ou um vlog. Muita gente acha que para ler melhor basta ler mais, e isso não é verdade. Se uma pessoa lê um livro por dia, por exemplo, ela nunca vai ter tempo para refletir sobre tudo que ela está lendo. Quando eu disse para os meus pais que eu ia sair de um emprego concursado que eu tinha na Caixa Econômica Federal para me dedicar ao site e ao vlog do Cabine Literária, num primeiro momento eles falaram, você tá louco? Como assim? Que absurdo é esse? Os comentários do último vídeo foram positivos em relação ao César lendo as sinopses, então... Sim. Então a gente demitiu a Lúcia. Não! Foi embora, tchau. Valeu, falou. A gente pode fazer um teste esse mês, a gente faz dividido. Ninguém me quer mais. Não, ninguém mais. A gente quer sim, cá. Aí agora a gente já tá com uma equipe nos vlogs já, são 5 pessoas resenhando. E agora a gente também tem nosso site, que é um portal de notícias, onde a gente posta notícias, colunas, dá nossa opinião, a gente tá expandindo bastante. Eu nunca vi personagens tão bem construídos como os personagens de Crime e Castigo. O próprio Raskolnikov é o melhor exemplo, porque é o que a gente tá mais próximo. Eu tive sorte de ter uma família que tem várias pessoas que gostam de ler. Eu sei que muita gente não tem isso, então a gente tenta levar essa cultura, levar esse hábito para essas pessoas também. Bacana. Bom, as obras de Lina Bobardi são imediatamente reconhecidas do lado de fora. Por exemplo, o MASP, o Sesc Pompeia. Mas o que só se enxerga por dentro é a ousadia e o perfeccionismo da arquiteta italiana para montagem de exposições. Esse capítulo da trajetória de Lina, que morreu em 1992, está sendo revisitado na mostra que se chama Maneiras de Expor. Maneiras de Expor mostra o trabalho de arte expositiva da Lina Bobardi. Que importância esse trabalho tem na trajetória dela? Olha, essa é um aspecto que não é muito conhecido da obra dela, né? É um detalhamento sobre um saber fazer exposições que a Lina dominou muito e está muito ligada à obra arquitetônica dela também. A gente fez uma reconstituição, de certa forma, da ambientação
do Museu 7 de Abril, que foi o primeiro museu, o primeiro MASP instaurado pelo casal. Ela e o Bart chegaram em 46 no Brasil e logo em 47 já inauguram esse museu. Um museu que se propõe a romper preconceitos e apresentar e ampliar, na verdade, o espectro de compreensão sobre o que é a arte. Esse teto, que é um sistema celular de difusão de luz que ela desenvolveu, misturando iluminação incandescente e fluorescente, essa combinação de luz chega numa luminosidade muito adequada, que não interfere na alteração da cor, da observação das obras, e também busca a eliminação de sombras. Tem vários aspectos que vão aparecendo ao longo da obra da Lina, que esse laboratório que foi o MASP da 7 de Abril já dá sinais fundamentais. E nessa sala aqui a gente tem o trabalho que ela desenvolveu no Nordeste. É um ambiente que ela traz pela primeira vez esse universo de produção da cultura popular brasileira, dos objetos do cotidiano, desse saber fazer, para São Paulo em 1959, em paralelo à Bienal Internacional de Artes. Esse é um país maravilhoso, um clima maravilhoso, gente formidável. A história do Brasil é uma história grande de liberdade, de abertura, não é micha. Tem ainda índio selvagem, não tem? É? Qual é a terra que tem essas coisas? Esse interesse vai se fortificando, ela passa a dirigir o Museu de Arte Moderna da Bahia e no Solar do União, que é o Museu de Arte Popular que ela passa a dirigir e a organizar, tinha um projeto de documentação e desenvolvimento de oficinas que pudessem aproximar essa realidade cultural das raízes da cultura brasileira, de objetos, da própria industrialização que estava surgindo no país naquela época. O MASP inaugura em 69, aberto para a população, com essa pinacoteca organizada com cavaletes de vidro. Um projeto extremamente democrático. Uma nova proposta de visualização de conjunto e muito adequada à democratização da cultura brasileira. Todas essas experiências de comunicação com o público ganham uma escala impressionante no Sesc Pompeia. Tudo que nós temos nessa exposição foi desenvolvido especialmente para a gente resgatar essa trajetória expositiva da Lina. As exposições dela eram verdadeiros manifestos. Contrabandearei tudo que penso e que sinto pelo imenso labirinto. E o Fórum Internacional Arque Futuro acontece na semana que vem em São Paulo. Entre os convidados está o vencedor do prêmio Pritzker, o japonês Shigeru Ban, e o Alex Washburn, que foi urbanista-chefe do governo Michael Bloomberg, em Nova York. Oportunamente, bem oportunamente, o evento discute o tema A Cidade e a Água. Além dos debates, uma mostra de cinema está em cartaz no Espaço Itaú de Cinema. O documentário canadense Marca d'Água está na programação do Fórum. Watermark, título original do filme, foi rodado em várias partes do mundo e mostra a relação do homem com a água em diversos contextos. Veja um trecho do longa que a gente volta logo após o intervalo. Já de volta com Metrópolis, e durante este mês de setembro, a Biblioteca de São Paulo recebe para um bate-papo os 8 finalistas do Prêmio São Paulo de Literatura 2014. O primeiro encontro aconteceu no final de semana passado e teve a participação de 4 autores, Adriana Lisboa, o Flávio Cafiero, Sérgio Rodrigues e o Michel Laub. O Manuel da Costa Pinto aproveitou a ocasião para conversar com a Adriana Lisboa, que concorre com o romance Hanoi e que também acaba de lançar o seu primeiro livro de poesia. O que significa isso que está escrito nessa placa aí atrás? Ele perguntou enquanto ela contava o troco. Ela olhou para a placa na parede e depois para ele também. Está escrito: agradecemos por comprar conosco. Como é que se pronuncia? Ela fez um punhado de sons saltitantes com a boca. Como? Ele repetiu.
Ela fez os sons de novo, mais devagar, sem sorrir. Segurava o troco em sua mão pequena. Adriana, você publicou Hanoi, seu 6º romance, finalista do Prêmio São Paulo. E desde o seu 4º romance, o Hakushicha, você começou a introduzir uma temática da viagem, do desencontro associado a uma espécie de exílio ou uma experiência no exterior. E você mora hoje nos Estados Unidos. Por que essa temática surge, essa temática do exílio, do desencontro, da distância, surge na sua obra? Em que momento isso aparece? Me mudei pela primeira vez do Brasil aos 18 anos, fui morar fora, voltei. E há 8 anos atrás eu me mudei novamente. Tudo isso vem me acompanhando muito, vem fazendo parte da minha vida e, consequentemente, daquilo que eu escrevo. E no Hanoi, há os imigrantes e há também os refugiados. Eu trabalhei uma época com refugiados lá nos Estados Unidos como voluntária. E eu comecei a ler um pouco sobre o assunto e pesquisar um pouco, ler sobre essa coisa da experiência dos refugiados. E cheguei na história dos refugiados vietnamitas nos anos 80, que me entristeceu e me fascinou ao mesmo tempo, né? Porque é uma história assim, de pessoas que realmente não tinham lugar no Vietnã e se mudaram para os Estados Unidos e também não tinham lugar nos Estados Unidos, que eram pessoas que não tinham lugar em lugar nenhum do mundo, né? Para escrever Hanoi, você foi para o Vietnã? Eu fui para Hanoi. Na verdade, eu não sabia como essa experiência ia entrar no livro, se ia entrar no livro, porque Hanoi é uma ideia, né? E no final eu decidi usar, assim, pouquíssimas páginas do livro que falam realmente de Hanoi, mas eu quis ir lá, tinha essa curiosidade. Davi agradeceu e foi para casa tentando imitar os sons pela rua, em voz baixa. Como era mesmo? Ele já não se lembrava muito bem, só lembrava que parecia música. Uma língua musical para que o oncologista e o seu elefante verde ficassem ali, quietinhos, naquele território da quase incredulidade. Os dois são nascidos nos Estados Unidos, né, mas ambos descendentes de imigrantes, no caso dela de refugiados, no caso dele de imigrantes ilegais, um brasileiro e uma mexicana. Mas existe uma espécie de exílio pessoal, afetivo, eu acho, né? Ele por conta da doença, sabendo que tem muito pouco tempo de vida, e no caso dela por causa de uma relação mal resolvida com o pai do filho, que ela, enfim, continua apaixonada, mas que a situação não enfim, aparentemente não tem futuro. Esta melancolia que é sempre identificada na sua obra por quem a lê, por quem te entrevista, é algo que te parece central? Olha, talvez eu não usasse essa palavra, melancolia. Eu entendo o que está sendo dito, mas eu acho que existe um compromisso com a alegria de pequenas coisas do dia a dia, do cotidiano, né? Que talvez não salte tanto aos olhos e por isso talvez não seja muito mencionado. Você acaba de lançar o seu primeiro livro de poesia, Parte da Paisagem. Mas a poesia estava sendo gestada ao longo desses anos todos em que você escreveu a sua prosa, ou foi um surto recente? Não, Manuel, eu escrevo poesia na verdade desde muito antes de começar a escrever, digamos, seriamente a prosa, né? Mas aí de uns tempos para cá, de uns 2 anos para cá, eu comecei a levar algumas coisas assim um pouco mais a sério, comecei a mostrar para alguns poetas, amigos meus, e as pessoas começaram a me dar um certo incentivo para juntar essas coisas num livro e publicar. E aí foi assim que saiu o Parte da Paisagem. Mas o ridículo, este ridículo depurado pelo tempo, veja você a que ponto cheguei, latindo à porta do seu alheamento, lambendo os restos do que seria se tivesse sido o que não foi, o que não fui. E a obra mais conhecida de Julian Schnabel é projetada na tela grande das salas de cinema. Ele é um diretor de filmes como O Escafandro e a Borboleta e também de Basquiat. Mas o trabalho do Schnabel chega ao Brasil num outro tipo de tela, como suporte. O norte-americano é, na realidade, um artista plástico internacionalmente consagrado, que inclusive já participou da Bienal de São Paulo. Pela primeira vez, Schnabel expõe individualmente num dos nossos mais importantes museus, que é o MASP. Eu dei um passeio por essa mostra acompanhado do artista. Dá uma olhada. O Julian Schnabel está aqui no Brasil para apresentar 25 novos trabalhos. All of this work, most of it, is painted on found objects. This is a felucca sail
from Egypt, from 1990. This painting is from. I was going down the Nile, and I was near Luxor, and I bought this sail from the felucca sailors. All these pieces of wood are attached. Staple gun. Yeah. I staple this to the wood. I thought that this photograph was relatively stupid, that all the guys were dressed and the woman was naked. And that was a kind of chauvinism in these particular pictures that I thought was ridiculous. And they also look like they're from a particular time. And I think that my work has a lot to do with, they're like time maps. Like the three crosses here. Yeah. When Cy Twombly died, I made actually 5 paintings, but here's the 3 years ago. Yes. He died. I made them the day I found out he died. He was my friend since 1977. He was very supportive of my work. I've been here a few times and thought particularly, carefully about what I wanted to do in this museum, because I think there's a certain history here also. So I put 2 paintings that look like 17th century paintings where the Velázquez, Goya. 2 portraits. One of your cooker, one of your friends. René Ricard, who was a poet. He died this year, the same day that Philip Seymour Hoffman died. Here in Moscow you have a retrospective of your films too. Do you see kind of a bridge or a link, films and your paintings? My point of view comes from painting. I never made any movies to make money. I mean, I made them to tell the stories, so I didn't really do it as a job. I guess this is my job, making paintings, but I didn't do that as a job either. You have outsider characters. I feel like I, live outside of society, even though I'm being interviewed on television right now. I identified with those characters, obviously, and I made movies about artists. I mean, that's something that I know about. Ainda inédito no circuito comercial brasileiro, o 5º e mais recente filme de Julian Schnabel é baseado na autobiografia de uma militante do movimento de libertação da Palestina. Descendente de judeus, Schnabel condena os conflitos entre Israel e Palestina, mas não toma partido. I think that the civil society is held captive by radicals on both sides. It's unacceptable. I'm staying here at Hector Babenco's house, and he made the film Pichote, one of my favorite films. Also, there's a show that I'm having at Raquel Arnaud's gallery of 5 new works that I never showed before. Made my stay here, being able to stay at his place, more in Spanish you would say acogedor. I was lucky enough just to have the privilege to make art and to be able to address these kind of things that might seem totally ridiculous or unnecessary to some people. Bom, entrou em cartaz hoje no Museu de Arte Sacra de São Paulo a exposição Brecheret e sua visão do sagrado. São 35 esculturas, além de alguns desenhos e fotografias que trazem a temática do sagrado, que é um assunto recorrente na obra do artista ítalo-brasileiro. Então veja algumas imagens que o Metrópolis volta após o intervalo. Bom, o Ministério da Cultura anunciou o filme brasileiro que irá pleitear uma vaga entre os indicados a melhor filme estrangeiro no Oscar do ano que vem. E o escolhido é... Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, do Daniel Ribeiro. O longa
já levou mais de 200 mil espectadores às salas brasileiras. Esteve também no Festival de Berlim deste ano, onde ele ganhou 2 prêmios, o da Crítica e o TED, para filmes com temática LGBT. E ganhou vários outros prêmios também. É um ótimo trabalho do Daniel e que merece a indicação. Eu já digo para vocês também que o DVD vai ser lançado no final do ano, nas lojas, com todos os extras e tudo mais. A gente termina o programa de hoje com um trecho do longa. Uma boa noite e até amanhã. Bem mais animado que bar, né, Leonardo? Vem dançar, Léo. Eu não sei dançar. Como não? Nossa, os dedinhos dançando. Mas eu não sei dançar. Léo, tem gente que dança bem, tem gente que dança mal, mas saber dançar todo mundo sabe, vai. Fica para outro dia, pode ser? Chato. Aê! Ó, você pode dançar agora. E fica à vontade pra mexer o pé também. Isso deve estar ridículo, Gabriel. Não tá, acredita em mim, você já pode ir pra balada agora. Cala a boca, Gabriel. Sora, se eu sentar nessa carteira atrás do Léo, toda hora eu vou ter que ficar fazendo favorzinho pra ele. Pô, o cara não faz nada sozinho.